partir daqui a gente vai ver 30 questões, todas de vestibulares. Eu não coloquei o nome que eu acho que não é necessário. A necessidade aqui é a gente saber analisar o enunciado e ver, analisar, saber o que esse enunciado exige de mim. O que eu tenho que saber? Qual é a parte da matéria que eu tenho que me ligar para poder resolver a questão? Isso é fundamental. Segunda coisa, a partir de agora a gente está dando questões de primeira etapa. Questões da PUC São Paulo, PUC do Rio, questões de universidade da Bahia, do Ceará, de Brasília. Então são universidades que exigem do aluno, não é qualquer questão. Eu fiz um apanhado aqui para a gente fechar, tá, o conteúdo dado tanto em química geral quanto em química inorgânica. Após isso, a gente vem com as questões específicas daquelas áreas, tá, que exigem questões específicas de química. E mais tarde você vai ver todas as questões do Enem. Então, quer dizer, com isso, a tendência é que você fique preparado para qualquer questão que venha cair na prova do vestibular, quer dizer, no vestibular da faculdade da sua escolha. A gente fecha o ciclo. Questões de primeira etapa, quando a faculdade assim exige. Questões específicas, quando a faculdade assim exige. E questões do Enem. E na maioria das vezes você vai ver que essas questões de primeira etapa são iguaizinhas às questões do Enem. E aí que eu quero preparar vocês. Então, todo o enunciado foi dado. A partir de agora, são 30 questões, como se fosse um simulado. Como é que você vai agir a partir daqui? Abrir o quadro, eu começo a falar, você para a gravação. Tenta fazer, sozinho. Terminou? Conseguiu? Vai na matéria. Pô, isso aqui eu não sei. Procura o conteúdo que vai proporcionar a você o desenvolvimento do raciocínio e, lógico, chegar na alternativa correta. Feito isso, continua a gravação e junto comigo, eu e você, a gente vai começar a desenrolar, a desenvolver todo o raciocínio para chegar na alternativa correta. E é assim que a gente vai agir, em todas as questões. Lembrando que essas primeiras 30 questões referem-se ao conteúdo de química geral e inorgânica. Tranquilo? Questões de vestibular, não precisa colocar aqui a Universidade Nacional de Brasília, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não precisa isso. O que interessa é a gente analisar isso aqui. E a segunda coisa, como macete, isso é macete. Lembre-se que você tem que ter tempo. Aqui não, aqui eu uso o tempo como eu quiser. O tempo está ao meu favor, para você não. Aqui tá, mas numa prova não. Então tudo que a gente falar aqui é para aumentar a velocidade do seu raciocínio. Porque com isso, se você resolve uma questão mais rápido, você também ganha tempo para resolver uma mais difícil, que necessite de um raciocínio mais elaborado. Então, quando a gente pega uma questão dessa, é mais fácil você vir direto na pergunta e depois voltar ao texto. Porque aí quando você já sabe qual é a pergunta do cara e começa a ler o texto, você aqui, quando lê, você já sabe o que o cara quer. Então já dá para agregar mais coisas à sua resposta. Não precisa ficar indo lá no enunciado, volta na pergunta, vai no enunciado, vai perder tempo. E a segunda coisa, já que são questões de múltipla escolha, estou falando de questões da primeira etapa ou do Enem. Vai vendo as respostas que você está dando, por exemplo, aqui
ele quer respectivamente A, B e C. A, B e C. Então, de repente, se você tem certeza, tá, da destilação simples, estou dando um exemplo, e aqui, por exemplo, é a separação magnética, isso aqui já era, eu já passo para cá. E já vou eliminar a letra A. E assim eu vou eliminando. E assim eu vou fazendo a prova o mais rapidamente possível. Tranquilo? Bem, como eu fecho isso é uma explicação, agora a gente começa toda a nossa trajetória nas 30 questões de vestibulares que a gente vai começar a analisar. E a primeira diz: durante a realização de uma aula prática a respeito de separação de misturas, o professor trouxe aos alunos 3 frascos A, B e C contendo as seguintes misturas binárias. Binárias quer dizer formadas por 2 componentes. O frasco A tem uma mistura líquida, ou seja, líquido-líquido, homogênea, cujos pontos de ebulição diferem em 25 graus Celsius. O frasco B, eu tenho uma mistura sólida, sólido-sólido, heterogênea, composta por naftalina moída e areia, 2 sólidos. E o frasco C, uma mistura sólido-líquido, homogênea, composta por NaCl, cloreto de sódio e água. Dados, a naftalina é um sólido que sofre sublimação. Olha que fantástico isso aqui. Ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, água pura. Ponto de ebulição do cloreto de sódio, ebulição, tá? Líquido para o gasoso, 1.400 graus Celsius. E continua o enunciado. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, na ordem, tá? Método de separação do A, do B e do C. Os processos utilizados para a separação inequívoca tem que separar e ponto, dos componentes das misturas A, B e C. Repara que ele quer, em cada caso, os componentes. Em nenhum momento ele fala que pode descartar, por exemplo, no frasco C, a água. Como ele não fala que pode descartar, eu tenho que ter aqui os 2 componentes, eu tenho que ter aqui os 2 componentes, e eu tenho que ter aqui os 2 componentes separados. E eu não posso perder esses componentes, tem que ter os 2. Eu tenho que ter o NaCl e água, eu tenho que ter a naftalina e areia, e aqui as 2 substâncias, tá, líquidas, separadas. E aí vem as alternativas. Então, repara que, claro, eu vou pedir ajuda a mim mesmo, e eu já preparei aqui uma análise. Olha que legal. Frasco A, eu tenho uma mistura líquida homogênea, os componentes têm pontos de ebulição diferentes. Então, o único método de separação adequado aqui e inequívoco, onde eu vou separar os 2 componentes, é a destilação fracionada. Porque primeiro vai sair o que tiver o menor ponto de ebulição. Lembre-se que enquanto ele estiver sendo destilado, a temperatura se mantém constante. O outro está lá, que tem maior ponto de ebulição. Toda a destilação acabou, aquele destilado foi embora, eu separo, boto outro becker ou fico com o próprio frasco. Mas como eu quero purificar, é mais interessante eu botar outro becker, temperatura aumentou de novo até o ponto de ebulição do segundo componente, ele vai destilar, passa pelo condensador e é colhido ou recolhido no becker. Separei os 2. Ah, professor, isso for água e álcool. Aí já ele tinha que falar para mim aqui que a mistura é azeotrópica. Aí eu já não posso separar só por destilação fracionada. Porque se é azeotrópica, por mais que eu separe a água do álcool, que tem pontos de ebulição diferentes, eu vou ficar sempre com resquício mínimo de 4% de álcool, que só vai poder ser separado, de álcool não, de água, né? 4% de água no álcool, que só vai poder ser eliminada pela adição de algum
adição de um reagente que seja ávido de água, que reaja com essa água e não reaja com álcool. Só que para entrar nesse esquema, ele teria que dizer para mim aqui que a mistura é azeotrópica. Ele não fala isso. Ele só fala cujos pontos de ebulição diferem em 25 graus. Acabou. Então a minha destilação é uma destilação fracionada. Eu separo os dois líquidos. Aí eu venho naquele macete, ó, simples eu elimino, evaporação eu elimino, destilação fracionada fica, destilação fracionada fica, destilação simples eu eliminei. Eu agora só estou com duas alternativas. Olha que legal aquele papo que eu falei para vocês, para adiantar meu raciocínio. Isso é fundamental. Isso é importante. E aí eu vou para o frasco B. É uma mistura sólida e heterogênea composta por naftalina moída e areia. Repara que ele diz aqui que a naftalina é um sólido que sofre sublimação. Acabou. Ele já me deu a resposta. Então coloco na mistura constituída por areia e naftalina, teríamos a sublimação da naftalina. Só que eu continuei, ele não. Lembre-se que eu falei que você tem que ter os dois componentes após a mistura, a separação. Você não pode sublimar, porque a naftalina naturalmente ela sublima lá no seu armário. Joga uma bolinha de naftalina, ela vai sublimar, o cheiro espanta, tá? Não mata a barata, espanta a barata não vai no seu armário. Em compensação, fica um cheiro de roupa velha violento. Porém, aquela naftalina você não vai ver mais, ela está recristalizada na roupa, no armário, só que você não vai ver mais. Aqui não, aqui eu quero a naftalina de volta. Então, com posterior recristalização, em cima do frasco, onde eu aqueci, eu forcei a sublimação, eu coloco uma tampa de vidro que é fria. Quando o vapor de naftalina pegar ali, os gases de naftalina pegar ali, a naftalina sublimada passa de sólido para gasoso, ela vai se recristalizar puríssima. E aí eu pego o componente naftalina que foi separado todo da areia. Ponto final. Por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó, com posterior recristalização, para que esse componente não se perca. Então já estou C e D. C, destilação fracionada D também, e a segunda letra B, tá? Frasco B, sublimação, aqui separação magnética. Eu já daria a resposta. Mas isso aqui não é uma prova, isso aqui é uma explicação. Onde a gente está debatendo. É um debate. A gente discute com vocês. E aí eu vou para o frasco C, já sabendo que tem que ser o quê? Destilação simples. Porém, como se trata de uma mistura homogênea sólido-líquido, o método mais adequado à sua separação é a destilação simples, pois somente a água destila. Aí volto eu naquela mesma questão. Pô, professor, mas podia ser evaporação, legal. Lembra das salinas, quando a gente deu separação de mistura homogênea? Lá em Cabo Frio, o cara põe aquelas piscinas, né, rasíssimas, muito rasas. A água evapora, porque tem o vento dos salineiros, e aí fica só o sal. Só que lá ele não quer saber da água, ele só quer saber do sal. Aqui não, como eu falei, eu quero os dois componentes. Então aqui eu não quero saber de evaporação, eu tenho que destilar a água vai, aqueço, a água vai passar a vapor, passa pelo condensador e é recolhida no becker. E o sal fica lá no vasilhame onde começou a destilação. Ponto final. Então eu tenho destilação fracionada para o frasco A, sublimação para o frasco B e destilação simples para o frasco C. Acabou. É assim que a gente analisa. É assim que a gente vai ver cada questão. E para não ter dúvida, quer dizer, para você não precisar voltar, e se quiser eu acho fantástico, lá no conteúdo que fala sobre separação de misturas, eu já coloco tudo aqui para você. Isso não quer dizer que você não pode ir lá para dar uma olhada, como você já fez antes de resolver junto comigo. Por isso que eu peço para você, antes de tentar resolver, vai no conteúdo, se tiver alguma dúvida,
tenta, estou com dúvida ainda, mesmo sabendo que a resposta é essa. Juntos a gente vai resolver toda a questão através de análise. Tranquilo, gente boa? Até a próxima. Grande abraço.